Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo da série de vídeos sobre microbiologia zootécnica, né? Para iniciar nosso conteúdo, eu começaria abordando sobre probióticos. Mas antes de a gente definir o que são probióticos, é bom a gente destacar o que são aditivos zootécnicos, né? Aditivos zootécnicos eles são substâncias utilizadas para influir positivamente na melhoria do desempenho dos animais. E um dos principais aditivos zootécnicos que a gente tem no mercado e que mais são pesquisados e mais utilizados é as bactérias benéficas, que são os probióticos. A gente faz basicamente com que os animais, sobretudo monogástricos, eles tenham essa ingestão oral de bactérias benéficas para que essas bactérias benéficas ocupem o seu trato gastrointestinal. Né? E é tamanha a importância dessas bactérias benéficas que chegam a estudos a fazer inoculação em ovo, ao ponto de quando o embrião está desenvolvendo o ovo, você fazer um buraquinho naquele ovo, injetar bactérias benéficas e fechar novamente, para que quando esse animal nascer ele já tenha um microbioma bastante desenvolvido e bastante saudável. Tamanha a importância que essas bactérias benéficas possuem, ao ponto de que você corre esse risco, né, de perder o embrião, mas prefere colocar a bactéria benéfica ali e ter um microbioma sano. Então, a importância que esse microbioma sano tem no desempenho do animal. Mas só que não é qualquer bactéria, né, que a gente pode utilizar como probiótico. Né? Existe uma série de requisitos, como destacado nessa imagem, que faz com que a bactéria possa ser configurada como probiótico. Né? Então, ela precisa atender simultaneamente a esses pontos. Né? Que o primeiro seria fazer parte da flora intestinal normal do hospedeiro. Você não pode, por exemplo, pegar a bactéria que é normal de uma silagem e colocar num intestino delgado de um pintinho de um dia. Não faz sentido. Cada meio de cultura, cada população bacteriana tem suas especificidades e não é qualquer lugar que ela vai se encaixar bem. Né? Então, não faz sentido fazer isso. Outro ponto também é sobreviver e colonizar rapidamente o intestino do hospedeiro. Você não quer que essa bactéria ela chegue lá, entre e saia nas fezes. Ela precisa chegar lá e colonizar. E aumentar a sua população e trazer os benefícios que a gente almeja com o seu uso. Né? Ser capaz de aderir ao epitélio intestinal do hospedeiro, porque tem bactérias que não têm essa capacidade, embora sejam benéficas, elas não têm essa capacidade de aderir ao epitélio do hospedeiro. Sobreviver à ação das enzimas digestivas, né, porque ela passa pela boca, que às vezes tem amilase, passa também pelo estômago, antes de chegar ao intestino, que no estômago tem acidez, tem também enzimas proteolíticas, então precisa ser capaz de sobreviver a isso. Precisa sobreviver também, aliás, ter ação antagonista a micro-organismos patogênicos, porque você não quer que ela esteja lá por estar, você quer que ela esteja lá também para ter essa guerra, digamos assim, com as bactérias maléficas, trazer uma maior sanidade ao animal. Não ser tóxico ou patogênico, né, obviamente. Ser cultivável em escala industrial, porque embora levar bem pouquinho na ração, quando você inclui probiótico, ela vai em uma quantidade pequeniníssima, mas ainda assim, tamanha indústria de nutrição animal, o mercado precisa de muito, né? Então, precisa que tenha essa capacidade de cultivo em escala industrial. Também ser estável e viável na preparação comercial, aliás, né? Porque você não quer colocar ali no comedouro na ração e ela morra ali. Não, você quer que ela fique ali no comedouro, que tem essa capacidade de animal, à medida que vai ingerindo essa bactéria, ela vai permanecendo ali. E precisa também estimular a imunidade, né? Porque, como eu falei anteriormente, você não quer colocar ela ali por colocar. Você quer que ela tenha essa relação positiva e de melhora da imunidade do animal. Então, gente, você pode ver que é uma série de requisitos e não é qualquer bactéria que consegue alcançar essa série de pré-requisitos, né, para poder ser configurado como probiótico. Por isso que a gente, quando vê probiótico, é basicamente bacilos, lactobacillus e bifidobactérias. Realmente são pouquíssimas bactérias que alcançam a capacidade de uso como probiótico na indústria da nutrição animal. Mas afinal, qual o seu modo de ação? Né? Porque o que motiva a gente a usar esses probióticos? Eu já dei uns spoilers de início, né? Mas na própria definição de probiótico você já tem, mas vamos ver detalhadamente os principais modos de ação, para a gente entender melhor por que utilizá-los. Né? Então, os probióticos, ou bactérias benéficas, elas competem por sítio de ligação com bactérias patogênicas. Como a gente pode observar nesta imagem, nessa primeiro exemplo aqui, competição por sítios de ligação, é aquela velha máxima da física de que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, os sítios de ligação dos enterócitos e os receptores celulares, eles estão ocupados por bactéria positiva, bactéria benéfica, vai impedir, consequentemente, que essa bactéria maléfica tenha acesso a esse espaço. Né? Esse espaço é muito importante para que ela se fixe e se prolifere. Então, a gente, quando dá esse up na população microbioma benéfica através de probióticos, a gente impede, consequentemente, que essas bactérias maléficas elas tenham mais sítio de ligação. Por causa da competição com as bactérias benéficas, né? Pelo sítio de ligação e pelos receptores celulares. Aqui são células, essas são células epiteliais, são células do intestino delgado dos animais, né? Os enterócitos. A gente vê as microvilosidades, essas curvinhas na borda superior da célula.
Há também a competição por nutriente, né? O nutriente essencialmente é para alimentar o animal, mas só que parte desse nutriente não é digestivo pelo animal e termina que as bactérias fazem o aproveitamento. Mas só que é limitado também. Não tem alimento para todos, por exemplo. É uma competição. Então, como a gente pode ver nesse exemplo aqui, esse bacilo amarelo, e tem um nutriente aqui, competição por nutriente, e a bactéria patogênica. Quando tem para um, não tem para outro. Não é uma questão de limitação, é o princípio dos recursos limitados. Né? Não é recurso para todo mundo, então automaticamente é uma competição por eles. Então, quando a gente potencializa essas bactérias benéficas, a gente automaticamente faz com que haja suprimento de nutrientes para bactérias maléficas. Esse é um dos mais importantes efeitos de exclusão competitiva desencadeado pelas bactérias benéficas. Como nesse caso aqui, tem bactérias acidoláticas e bacilos. Outro ponto também é o antagonismo direto. Né? Essas bactérias benéficas elas não apenas existem ali, elas desenvolvem diversas reações de relação com outras bactérias, como por exemplo o antagonismo direto. Dentre os modos de antagonismo direto tem aqui o antagonismo ativo, né? Que por exemplo, bactérias benéficas aqui, elas estão produzindo bacteriocinas. Bacteriocinas são peptídeos ou outras moléculas que têm, é como se fosse um veneno. São moléculas tóxicas que elas produzem exclusivamente com a função de atacar outras bactérias. Então elas têm essa capacidade de, como a gente pode ver aqui, produzir essas bacteriocinas para debelar essas bactérias maléficas. Mas essas bactérias maléficas elas também produzem mecanismos de ação contra as bactérias benéficas. Como por exemplo esse mecanismo aqui, o T6SS, que é um mecanismo que as bactérias como Salmonella utilizam para debelar outras bactérias. Esse T6SS é uma estrutura, como se fosse uma agulha contrátil, que ela faz com que haja ela injeta diretamente bacteriocinas dentro de outra bactéria. Então é uma relação muito complexa, dinâmica, em que há uma constante agressão mútua. Né? A luta é recíproca, né? Só do lado das benéficas contra as maléficas. Elas estão em uma constante batalha ali, por espaço, por nutriente e por tudo, e utilizam desse meio também de competição, que é o antagonismo direto. Além desse antagonismo direto, em que elas produzem moléculas realmente com o fim de se debelarem, tem também o antagonismo através da inibição metabólica. Né? Essas bactérias elas utilizam nutrientes, mas os nutrientes eles são parcialmente aproveitados, porque eles utilizam nutriente e excreta. Meio que, não sei se seria excreta, mas elas liberam no meio o que sobrou desse seu uso. Né? Então, por exemplo, os ácidos graxos de cadeia curta, que é esse SCFAS, que é a sigla em inglês, eles utilizam o carboidrato e produzem esse ácido, né? Porque por causa da fermentação. E esse ácido ele tem o poder de acidificar o meio e, consequentemente, criar um ambiente inóspito para algumas bactérias maléficas. Além do mais, além dos ácidos graxos de cadeia curta, tem outros metabólitos, né, que são resultados da fermentação, que também produzem efeito negativo contra as bactérias maléficas. Tem também o estímulo ao sistema imune, né, porque os animais eles coevoluíram com esse microbioma intestinal, do trato gastrointestinal. Eles, como eu falei e repito, eles não estão ali apenas existindo, existe uma complexa relação que se traduz, por exemplo, no sistema imune. O sistema imune ele é muito aprimorado, a sua associação com o sistema digestório. Você pode ver aqui que embaixo dos enterócitos, que tem essa fileirinha aqui, tem diversas células do sistema imune, como plasmócito, que é o linfócito B diferenciado, tem também macrófago, tem também linfócito T. Essa série de células elas estão ali, NK também, né, natural killer, desenvolvendo uma dinâmica de relação que leva a um estado permanente de pró-inflamatório ou anti-inflamatório. Esse estado inflamatório se traduz, por exemplo, na diarreia. E o estado pró-inflamatório, que é a não inflamação, se traduz, por exemplo, no perfeito funcionamento do trato gastrointestinal, como a motilidade, a produção de fezes numa textura correta, adequada para a espécie. Só que essas células, pelo fato de elas terem coevoluído, elas têm sua estrutura aqui nas velocidades, na sua borda, receptores celulares que fazem com que elas tenham uma relação com essas células benéficas ou maléficas. Então, quando ela reconhece células benéficas, elas mandam mensagens para outras células do sistema imune através dessas moléculas aqui, como interferon alfa, interleucina 10, diversas interleucinas que agem quase como hormônio, fazendo com que haja uma constante comunicação e relação dinâmica entre essas moléculas. Então fica o tempo todo ali existindo, produzindo células de defesa e tudo em perfeito estado. Mas quando tem a bactéria maléfica, elas também reconhecem e fazem com que haja uma cascata de reações que levem a esse estado de inflamação. Fazem com que o animal leve a produção de, por exemplo, maior proliferação de células de defesa, maior produção de anticorpos, e tudo isso exige do animal energia e nutrientes. Então, um nutriente que poderia ser para o crescimento e ganho de peso passa a ser para o sistema imune, passa a ser para
reverter o dano das bactérias maléficas. Essas bactérias maléficas, por exemplo, às vezes elas danificam os enterócitos e o animal precisa produzir mais células de enterócito, precisa aumentar a sua camada de muco que reveste os enterócitos. Ou seja, ele direciona a sua energia e seus nutrientes para isso, ao invés de direcionar para o seu crescimento. Então, essa reação e esse monitoramento é constante, e a relação entre essas células para que haja esse monitoramento também é muito constante. Produzindo interferon, interleucina, diversas interleucinas, diferenciação celular. Então, há uma relação muito aprimorada células do microbioma, células intestinais e células de defesa. E por isso a gente usa o probiótico para que haja uma maior população de células boas, de bactérias boas, para que haja também esse estímulo positivo, né, e que haja esse estado pró-inflamatório, aliás, esse estado anti-inflamatório e não pró-inflamatório, né, que eu errei, o pró-inflamatório seria pró-inflamação e o anti-inflamatório é o perfeito estado de funcionamento. Né, então, para concluir aqui, o microbioma sano ele reflete no desempenho, porque como eu adiantei, o nutriente que poderia estar indo para o crescimento, poderia estar indo para o ganho de peso, para uma melhor condição alimentar, se o microbioma não é sano, tem que estar indo para o sistema imune, tem que estar indo para ele tentar se livrar dessas bactérias. Então não é o que a gente quer, né? A gente quer o máximo desempenho para que haja maior lucratividade, e por isso o microbioma sano é super importante, e por isso que a gente usa o probiótico, que são bactérias benéficas.